Vamos meditarmos na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Verso de número 21 ao verso de número 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de que falara. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quem diz amém por isso? Queridos irmãos, o tema que foi nos passado pelo nosso pastor Marcelo foi o seguinte: transformado para ser íntimo e amado por Jesus. Dá para repetir comigo? Transformado para ser íntimo e amado por Jesus. Este tema está baseado na história do apóstolo João, também conhecido como o apóstolo do amor, um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus e que desfrutava de uma intimidade diferenciada dos demais. Mas, quando falamos de intimidade, logo surge uma pergunta em nosso coração: pode o homem, após a queda no Éden, ser íntimo de Deus? Pode o homem desenvolver outra vez um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de tornar-se seu amigo? É possível o homem outra vez desfrutar da confiança de Deus, a ponto de Deus contar-lhe segredo? A resposta para essas perguntas é sim, com certeza. O homem perdoado por Deus e transformado por Ele pode outra vez conhecer a Deus e desfrutar de experiências e de uma amizade profunda com Ele, a ponto de tornar-se íntimo do Senhor. E eu preciso dizer que no tocante à intimidade entre o homem e Deus, este mérito, ele não é do homem. O mérito não é nosso, de podermos desenvolver uma amizade, uma intimidade com o Senhor, porque esse mérito, ele é exclusivamente de Cristo, que se entregou por nós na cruz do meio, abrindo o caminho que estava fechado, nos religando a Deus, nos tornando seus filhos, seus servos e amigos de Deus. E eu preciso dizer que toda amizade, ela gira em torno de interesse, não no sentido pejorativo, mas quando eu me aproximo de alguém, é porque eu percebo que alguém tem algo a me oferecer, alguém tem algo de Deus para passar para mim, eu tenho algo para aprender com aquela pessoa, sim ou não? Ou também tenho algo para oferecer àquela pessoa, lhe ajudando, lhe dando conselhos, lhe fazendo crescer espiritualmente. Há interesses em um relacionamento, isso é comum, mas eu preciso dizer que não há nada em nós, não há nada em mim, para que Deus deseje ser meu amigo. Não há nada em mim para que mova a Deus ao meu encontro, para querer desenvolver um relacionamento íntimo comigo. E por que Deus se aproxima de mim? E por que Deus se aproxima do homem? O que é que faz Deus querer se relacionar conosco, senão
o amor. Ele se relaciona conosco, deseja que tenhamos uma intimidade com Ele, não porque temos habilidades ou algo para lhe oferecer, não, porque somos pobres pecadores, mas é porque Ele nos ama. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E é isso que move o Senhor, o seu amor por nós. E Ele deseja que nós nos aproximemos dEle, para que possamos desfrutar desse amor. Eu não sou muito bom em escrever textos, mas eu escrevi algo agora no final da tarde que o Senhor me fez entender sobre a intimidade com Ele. É que a intimidade com Deus é o caminho para se aprofundar no amor de Deus. À medida que eu cresço em conhecimento, amizade e intimidade com o Senhor, eu passo a descobrir as dimensões do seu amor por mim. Isso é muito lindo. Ou seja, quanto mais me aproximo de Deus, mais entendo o quanto Ele me ama. E quanto mais entendo esse amor, mais prazer tenho no Senhor. E quanto mais prazer eu tenho nele, mais tempo eu passarei com Ele. E quanto mais tempo eu passo com Ele, mais moldado e transformado eu sou por Ele. E quanto mais moldado eu sou por Ele, mais me pareço com Ele. E quanto mais me pareço com Ele, mais eu agrado a Ele. E quanto mais eu agrado a Ele, mais eu recebo dEle, do poder da sua unção e da sua graça. Sabe o que é isso? Deus quer que desenvolvamos uma intimidade com Ele, para compreendermos as dimensões do seu amor por nós. O desejo de Deus para nós é que nos aprofundemos nele. E quanto mais profundo em Deus, mais eu entendo a profundidade do seu amor por mim. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus nesta noite. E este relacionamento de intimidade e amor, eu vejo na história do apóstolo João. João é um dos discípulos mais conhecidos de Jesus. E isso se dá pelo menos por 3 motivos. Primeiro, pela quantidade de obras literárias que ele escreveu. Um evangelho que carrega o seu nome, 3 epístolas, como também um livro do Apocalipse. Em segundo lugar, João é um dos discípulos mais conhecidos por fazer parte do grupo seleto dos 3 que mais tinham intimidade com Jesus. E por último, pela quantidade de informações que estão contidas nos evangelhos sobre a sua pessoa. Observe que a família de João, a palavra de Deus nos traz diversas informações sobre a sua família. João, ele era filho de Zebedeu. O nome da sua mãe era Salomé, uma mulher que seguia Jesus, que estava disposta a servi-lo, não só segui-lo, mas também servi-lo. Ele era irmão de Tiago, um dos 12 discípulos, conhecido como Tiago o Maior. Observe que é provável que eles fossem oriundos de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. A família de João era uma família de pescadores. Seu pai Zebedeu era pescador. Seu irmão Tiago também seguiu a profissão do seu pai, como também o próprio João era pescador. Ao que se parece, a família de João era uma família próspera
no que diz respeito ao ramo da pesca. Por quê? Porque em Marcos capítulo 1, versículo 20, nos informa que eles possuíam empregados que lhes auxiliavam na pesca. Essa prosperidade na indústria pesqueira, de alguma forma, tornou João conhecido de algumas autoridades de Israel. Por quê? Porque João capítulo 18, versículo 15, nos informa que João, ele era conhecido do sumo sacerdote. E por esse motivo ele teve acesso à corte durante o julgamento de Jesus. Estudiosos sugerem que ele provavelmente exercia negócios em Jerusalém como representante da indústria pesqueira do seu pai, fazendo então com que ele tivesse acesso e conhecimento a pessoas importantes dentro de Jerusalém. Mas mesmo com essa prosperidade nos negócios, mesmo a pesca indo de pompa, crescendo, não é? A gente percebe que João, ele não estava apegado aos bens materiais. João não estava preso às riquezas. Ele mostra isso ao abrir mão da sua profissão e de tudo que havia conquistado para seguir a Jesus, a fim de desenvolver um relacionamento com Ele e possuir experiências e intimidades com o Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1 e o versículo de número 1 ao versículo de número 19. Marcos 1, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20, melhor dizendo, nos diz assim a palavra de Deus: e passando dali um pouco mais adiante, viu quem? Tiago, filho de quem? E quem? E João, seu irmão, que estavam no barco, consertando e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Isso é muito lindo, irmãos, porque Jesus vai chamar João no seu ambiente de trabalho. Jesus decide, hoje eu vou lá no trabalho de João, eu vou chamar ele para largar tudo, para andar comigo, para andar e viver uma trajetória de intimidade e de sobrenatural. Será que ele está disposto a abrir mão de tudo para caminhar comigo, para viver uma vida de intimidade? Será que João está disposto a conhecer o caminho da renúncia para poder conhecer o caminho da intimidade? Porque para que eu conheça o caminho da intimidade, eu preciso primeiro conhecer o caminho da renúncia. É impossível desenvolver intimidade com o Senhor sem renunciar a algo por Ele. Está ouvindo isso aqui? E eu preciso, irmãos, falar assim, pausadamente, paulatinamente, porque isso aqui é muito sério. Nós não estamos falando de qualquer assunto, estamos falando de intimidade com o Senhor. E isso para mim é algo muito sério, é algo muito profundo. Por quê? Porque eu entendo que João viveu o chamado para uma vida de intimidade. Jesus o chamou no seu ambiente de trabalho. João não sabia, mas o Senhor lhe chamara para uma jornada de amizade e intimidade com Ele. Para isso, ele precisaria sair do ambiente das distrações. O ambiente que João estava, tinha barco, tinha rede, tinha pesca, tinha pescador, tinha muita gente. Isso geraria uma distração muito grande para o que Jesus tinha com ele. Jesus olha para ele e diz: olha, meu filho, para que você desenvolva uma intimidade comigo, eu preciso lhe tirar do ambiente de distrações.
Porque você está gastando tempo com aquilo que eu não quero. Você está perdendo tempo consertando o rei. Mas o que eu quero para você é outra coisa. E você está distraído. Mas eu vou lhe convidar. Você vai ouvir a vocação para sair do ambiente da distração, para entrar no caminho da intimidade comigo. Aleluia, glória a Deus. E para atender o chamado para o caminho da intimidade, João precisou deixar o ambiente da distração. Deixa eu dizer algo aqui para você. Para me tornar íntimo de Deus, eu preciso abandonar os ambientes de distrações. As distrações, ela tira meu foco na busca pela intimidade com Deus. Para que eu cresça em intimidade com o Senhor, eu preciso me aproximar dEle e me afastar do ambiente de distração. Quer um exemplo prático? Você vive isso. Você dobra o joelho, mas está com o WhatsApp ligado. E quando você começa a orar, alguém vai lá e manda uma mensagem. Você está tentando ler a palavra, buscar a Deus, crescer em intimidade, e o celular está lá de lado. De repente a telefone vibra, chega uma chamada. É assim ou não é, irmãos? E a gente vive rodeado de distrações. E às vezes a gente quer buscar a Deus, mas tem algo que tira o nosso foco, que nos leva a perder a atenção naquilo que Deus quer para nós. Mas o Espírito me trouxe aqui para falar conosco nesta noite, nos dizer, para que cresçamos em intimidade com o Senhor, precisaremos nos afastar dos ambientes de distração. E Jesus sabia tanto disso, que ele disse assim: quando tu fores orar, entra no teu quarto. Agora não deixa a porta do quarto aberta não, porque vai passar muita gente e tu vai se distrair. Fecha a porta do quarto para acabar com as distrações. Por quê? Porque eu quero tempo com qualidade na minha presença. Eu não quero ser dividido com um barco. Eu não quero ser dividido com a rede. Eu não quero ser dividido com o Zebedeu. Eu não quero ser dividido com os empregados. Eu não quero ser dividido com nada nem com ninguém. Eu só quero você, é você e eu. Vem para perto de mim, João. E deixa o ambiente de distração. Aleluia. E para que João crescesse em intimidade, atendendo o chamado de Jesus para a intimidade, João precisou tomar algumas atitudes. Eu disse que a questão da intimidade depende de Jesus. É Ele que quer, é Ele que se aproxima. O passo inicial é dele. Mas eu também preciso tomar algumas atitudes, porque Ele já fez o convite. Entra na minha presença, vem para perto de mim, desfruta de uma amizade comigo. Ele já pegou o cordel de medir, Ele já mediu 1000 côvados e disse: vem, entra no rio, vem desfrutar, vem sentir a temperatura das águas, mergulha nesse rio, te aprofunda, vem, 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 vem. Mas se eu ficar parado, eu nunca vou crescer em intimidade com Ele. Eu preciso tomar algumas atitudes, e eu aprendo isso com João. Primeiro, João precisou ausentar-se do seu pai.
O texto diz assim, capítulo 1, versículo de número 20. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu. Para me tornar íntimo de Jesus, eu preciso priorizá-lo mais do que a qualquer outro homem. Às vezes a prioridade é aquela amizade. Às vezes a prioridade é aquele relacionamento. Às vezes a prioridade é aquele pecado doméstico. Às vezes a prioridade é algo que eu não aceito perder para Jesus de jeito nenhum. Aí eu começo a priorizar aquilo e deixar Jesus em segundo plano. Mas eu preciso dizer algo para você: se Jesus não estiver em primeiro lugar, ele não fica em lugar nenhum, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem outro. Ele só aceita a primazia. Eu sou João, quer seguir intimidade comigo, quer crescer comigo, quero. Vai ter que se apartar um pouquinho de papai, tá entendendo? O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que você não vai lá abandonar seu pai e sua mãe. Entenda, nós somos maduros, estamos entendendo que aqui se trata de aplicações e lições espirituais. Às vezes nós priorizamos mais pessoas do que Jesus. E enquanto eu não estiver disposto a abrir de mão de algumas pessoas que me atrapalham, que me prendem, eu não vou poder crescer. Mas o dia que eu disser assim: Senhor, eu abro mão até de Isaac, nada me prende, ninguém me prende, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Ah, mas fulaninho vai ficar com raiva, que fique. Ah, mas fulaninho vai achar ruim, que fique, que ache. Eu quero é Jesus, eu priorizo a Jesus, minha prioridade é Jesus, meu negócio é com Jesus. Se alguém me prende em um ambiente que eu não avanço, eu abro mão. Dê glória a Deus por isso. Diga assim: para eu crescer em intimidade, eu preciso deixar um ambiente de distração. Para eu crescer em intimidade, eu preciso priorizar Jesus mais do que a qualquer pessoa. Terceira coisa que eu aprendo com João: ele precisou largar as redes. Quando Jesus chamou, ele não levou a rede não. Jesus disse assim: deixe aí, porque a rede que eu vou lhe dar é outra. Ei, a melhor coisa que tem é perder para Jesus. Porque o que Ele vai te dar, por causa do que tu perdeu, é 1000 vezes melhor. Não, eu vou dizer de novo para ver se dá um glória mais forte. A melhor coisa que tem é perder para Jesus, porque o que Ele vai te dar em troca do que tu perdeu é 1000 vezes maiores. Levante a mão, levante a mão, levante a mão para adorar. O que Ele vai te dar é 1000 vezes melhor do que o que tu perdesse por amor a Ele. Deixar as redes. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deixar as redes era João abrir mão da sua renda, do seu meio de sobrevivência. E como é que João agora vai sobreviver, se ele agora não tem mais a rede para pescar? Como é que ele vai sobreviver? Ele passou anos se dedicando, aprendendo, projetando, sonhando, vivendo e sendo mantido por sua profissão. Mas a ação de João em deixar as redes me revela que ele entendia 3 coisas.
Quando João deixa a rede, eu entendo que ele entendia que Jesus é mais precioso que as riquezas e os bens dessa terra. Segunda coisa que João entendia é que mesmo ele abrindo mão da sua fonte de sustento, abrindo mão de tudo, ele confiava que quem o chamou cuidaria dele. Ele disse: olha, Jesus, eu vou abrir mão, porque eu confio no seu cuidado. Se faltar o pão, ele multiplica o pão. Se acabar o vinho, ele transforma a água em vinho. Levanta a mão para adorar, por favor. Ele está lhe dizendo: confie no meu cuidado. Confie no meu cuidado. Terceira coisa, irmãos, quando João larga a mão da rede, ele entende que a partir de agora ele deveria viver na dependência de Jesus. E o que me chama a atenção, irmão, é que viver na dependência, olha aqui, viver na dependência de Jesus é deixar de confiar em mim e nos meus recursos. Porque tem gente que confia muito nele, no bolso dele, na conta dele, na influência dele, no conhecimento dele, nos amigos dele. Mas quem depende de Jesus, ele pode ter tudo, mas ele diz: Senhor, está tudo na tua mão, eu dependo do Senhor. Se o Senhor dá, eu tenho. Se o Senhor tirar, aí eu também não tenho. Mas eu sei de uma coisa, que tu vai cuidar de mim. Aleluia. Quem depende de Jesus não tem plano B. Ele não tem plano B. Se der errado com Jesus, eu vou fazer isso aqui, que nada. Com Jesus não tem plano B, não. Ele diz: vem, confia em mim, vai dar tudo certo, ainda que tudo pareça que está dando errado. É assim ou não é? É assim ou não é? Quando o negócio está dando errado, a gente dobra o joelho e diz: meu amigo, meu amigo. Quem tem intimidade tem um jeitinho de falar com ele, né? Eu chamo ele de pai, outros de paizinho, outros de meu rabi, outro meu mestre. Cada um tem um jeitinho de falar com ele, mas quando coisa aperta, a gente sabe para quem a gente corre. Jesus, veja aí, Jesus. Aí Jesus diz: fica tranquila, não te chamei. O Deus que escolhe é o Deus que chama. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que envia. O Deus que envia é o Deus que usa. O Deus que usa é o Deus que se responsabiliza. E Ele está te dizendo: descansa, 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 descansa. Descansa em mim. Larga a rede da desconfiança. Se quisermos ser íntimos de Jesus, precisaremos largar a rede da desconfiança e aprendermos a viver por fé, confiando nos cuidados do nosso amigo Jesus. Ele precisou deixar o ambiente. Ele precisou ausentar-se do Pai. Ele precisou deixar a rede. Mas o texto também diz assim, Marcos 1:20. E logo o chamou. E ele, deixando seu pai Zebedeu, onde? No barco. Diga assim comigo: ele precisou deixar o barco.
para me tornar íntimo de Deus, eu preciso abrir mão daquilo que me leva para longe dos seus projetos. Teclado, por favor, baixinho. Ei! Às vezes a gente constrói barcos, navios, sabe para quê? Para ir para distante do que o nosso amigo planejou. Mas deixa eu dizer algo para você. Se prepare para Jeová quebrar os seus navios. Eu vou dizer de novo. Se esse barco, se esse navio, se essa embarcação não for para Jesus subir, para ele pregar, fazer de púlpito, pode ter certeza que ele vai quebrar. Pode ter certeza que ele vai quebrar. Porque ele disse assim: Pedro, me empresta até o barco para eu subir. Se o barco for para a glória de Deus, ele vai colocar peixe dentro. Mas se for para te levar para distante dele, te prepara. Josafá fez aliança com Acasias. Ele disse: vou construir navios para ir para Tarsis. E o texto diz assim: e Deus quebrou os seus navios. Se for para lhe levar para longe, abra a mão hoje. Se for para lhe levar para longe, abra a mão hoje. Mas além dele deixar o ambiente, a rede, o pai, o barco, ele deixou os empregados. Eu, hoje, na presença do Senhor, disse: Senhor, esses empregados representam o quê? O Espírito me fez entender que só tem empregado quem tem uma condição elevada. Porque ter empregado é também um luxo, é conforto. E o Espírito me fez entender que para desenvolver uma intimidade com Ele, também às vezes precisa abrir mão do conforto. Como assim? Vou lhe explicar. Você acha confortável passar horas de joelho? Você acha confortável ter que se levantar pela madrugada e botar a cara no chão? Você acha confortável ter dia que o Espírito diz assim: emborca o prato, e você querendo comer aquela comida, e o Senhor dizendo: hoje é jejum? Você acha confortável abrir mão dos seus desejos? Você acha confortável caminhar de joelho? Não. Não é confortável. Uma vida de intimidade com Deus me leva ao desconforto. Ele disse para Ezequiel: te deita de lado e fica alguns dias aí. E tem dia que Deus vai mexer assim mesmo na gente, para deixar a gente desconfortável. Você acha que é confortável olhar para o seu inimigo e ter que perdoar ele?
caminho da intimidade não tem conforto. O único conforto do caminho da intimidade é a presença de Jesus. Lobacanio machando a maiutio. Doriando akando amantu enaio kanya shawe manopa kantio manahai. Erigia kono show eliama kantu amaidio kenya tu amanashantu amaha. O caminho para uma vida de intimidade com Deus é desconfortável. Sabe por quê? Porque o evangelho não é conforto. Evangelho é cruz. Evangelho é lágrima. Evangelho é renúncia. Evangelho é sofrimento. Mas no caminho do desconforto encontramos conforto. Quando Ele vem e nos abraça com a sua doce presença. Sinta o abraço dEle. Abra seus braços assim, abra seus braços. Não é assim não, como se estivesse recebendo não. É abrir mesmo assim. Agora feche. Receba um abraço de conforto de Jesus. No morgiantri como urgia ergia sombra. Decandorgiantri ergia obra sobre mi via. Dargia do condia candaçargia vitrio. Receba uma doce presença do seu amigo Jesus aí na galeria. Receba, 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 receba. Aqui embaixo, receba. Aqui no púlpito, obreiro. Eu te confortarei nos teus momentos de desconforto por amor a mim. Fazer a vontade de Deus gera desconforto. Ir para onde eu não quero ir gera desconforto. Fazer o que não quero fazer gera desconforto. Mas no meio do desconforto encontramos o conforto da presença, amigo. Vale a pena perder noite de sono. Vale a pena se desgastar. Vale a pena padecer por amor à minha amizade com Jesus. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena às vezes ser impopular. Vale a pena ser desprezado. Vale a pena pagar o preço. Porque ainda que todos nos abandonem, Ele vai estar lá dizendo: eu estou aqui, meu amigo, eu estou aqui. Conte comigo, eu estou aqui com você. Mesmo sem entender,
mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os teus caminhos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena carregar a cruz no meio do desconforto. Vale a pena. Fique de pé. Oh, aleluia. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para adorar. Oh, que coisa boa. Coisa boa. Tem muita coisa ainda para eu falar aqui. Mas eu entendo que o Espírito quer que eu pare aqui. Se tiver alguém para Jesus, venha. Sai do seu lugar e venha. Desça da galeria ou de onde você estiver, venha para Jesus. Eu queria convidar aqui na frente você que quer desenvolver uma amizade profunda com Jesus. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Venha. Os jovens que querem mais do Espírito Santo, venha.